Olá, boa tarde e a paz do Senhor. Nessa tarde esplêndida, maravilhosa, eu quero deixar um versículo que se encontra em um dos 3 livros da Bíblia Sagrada, que não conhecemos os seus autores. O primeiro que não conhecemos é o livro de Samuel, segundo Samuel. Segundo Samuel, ele já era morto. Alguém concluiu o livro e deu o nome a Samuel. O segundo livro é o livro de Jó. Também não sabemos quem escreveu o livro de Jó. O terceiro livro é a Carta aos Hebreus. Um livro maravilhoso, esplendidamente maravilhoso. Pela linguagem, alguns ousam dizer que foi Paulo que escreveu. Mas não podemos ensinar, porque no silêncio da Bíblia não colocarei voz. Mas eu quero ler nesse livro, deixar o versículo que se encontra no capítulo 10. O versículo é o 37 e o 38 que diz: ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé é esse combustível que te mantém de pé. É esse sonho de um dia encontrar com Jesus. Eu digo às vezes para as pessoas, quando estamos conversando, ou até em alguma reunião, eu sempre digo, a razão, né? A fé é a razão que te mantém de pé. Os teus sonhos são os objetivos a alcançar. Se você não sonha nada, certamente nada você é. Você é exatamente do tamanho dos teus sonhos. Do teu sonho. Você precisa ter alguma coisa para perseguir durante a vida inteira. Aquele objetivo, aquele alvo, que no nosso caso é Jesus Cristo de Nazaré. Lembro-me de uma história de um pastor amigo meu, que o pai dele falecendo, ali aquele homem na direção de Deus, o filho diz assim para ele: ah, meu pai, se o Senhor pudesse viver pelo menos 120 anos. E aquele velhinho já dormido, passando para o Senhor, disse: meu filho, 120 anos também passa. E aí é que precisamos estar atentos, porque nessa matemática a divisão de tempo e de espaço não conta dentro de Deus. Não conta. Deus é o Senhor do tempo e do espaço. Nada interfere nos projetos de Deus. E é por isso que precisamos estar atentos, que um dia Ele vai voltar. E a nossa vida aqui é apenas um vulto. Nossa vida é volátil, é passageira. As pessoas esquecem muito. Pessoas famosas morrem e fazem-se alarde nas redes sociais, na televisão, na imprensa escrita, mas logo pouco tempo depois, ninguém me lembra mais dela. E a vida continua. Uns vão nascendo, outros crescendo, mas a questão não é apenas morrer. A questão não é que a pessoa foi esquecida pelas mídias, que as pessoas foram esquecidas pelos seus entes queridos. É como foi que ele morreu. Como é que ele andava? Porque após a nossa morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Depois que o ser humano morre, não adianta mais orações, não adianta mais missa, nada disso vai adiantar. Para ele, mais nada. Não se ora por alguém que morreu. Se ora pela família enlutada. Então ele diz que, o escritor dos Hebreus, ele disse, 37 e 38, ainda um pouquinho de tempo, que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas quem foi que disse que voltaria? Quem é que nós estamos esperando? Tantas confusões. Recentemente, essa semana ainda, eu estive conversando com a irmã. Eu fui levar lá na roça e ela me dizendo que a mãe está turbada, que chegou uma pessoa de uma certa religião lá pregando para ela e mostrando que nada daquilo era real, que Jesus o povo ia morar aqui, que esse negócio. Então, uma confusão tremenda. Irmãos, o nosso alvo é Jesus Cristo. Ah, mas o nome de Deus, o nome de Jesus não é esse, o nome de Deus não é esse. Irmãos, pense um pouco.
Eu já falei tantas vezes que a nomenclatura não interfere no relacionamento com Deus. Deixa eu dar um exemplo para você, o que é a diferença da nomenclatura, como não altera. Se você for para Paraíba, lá é costume. Já falei isso outras vezes. Quem é paraibano sabe disso. Quando você não sabe o nome de uma mulher, você chama ela de Maria e ela entende que você está falando com ela. Se você não sabe o nome de um homem, você chama ele de seu José, ele entende, mesmo se o nome dele ser José, ele vai responder para você. Porque ele entende que José é um nome dado às pessoas, quando você não sabe o nome dele, pode chamar de José que ele vai te atender. Não importa como você se aproxima de Jesus. Importa a sua fé. Porque às vezes as nossas palavras não têm muito sentido. A Bíblia diz ao profeta Isaías: esse povo me honra de lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Mas ele vai voltar. E ele vai voltar, irmão, e não depende da minha crença. Devemos tomar muito cuidado. Porque se dependesse da minha crença, ou da crença das pessoas à volta de Jesus, o dilúvio não tinha acontecido. Inclusive eu vi ontem, o irmão estava passando o testemunho aqui, um pregador, um cara muito conhecido aqui, pelo menos na região, um pregador muito conhecido das redes sociais, que eu não vou dar o nome dele. E ele estava pregando que Noé passou 120 anos naquela construção daquela arca. 120 anos. E eu comecei a entender. Eu comecei a me preocupar com esse tipo de coisas. Porque na Bíblia, ele não achou, não existe. Eu li a Bíblia toda por 4 vezes, pesquisando para encontrar a resposta acerca de Cristo, acerca de Jesus Cristo. Acerca das coisas do passado, daquilo que diz, o pregador diz assim, diz Jesus, mas Jesus disse aonde? Assim diz a Bíblia, mas a Bíblia diz aonde? Em nenhum momento a Bíblia vai mostrar que Noé passou 120 anos para construir a arca. Noé não passou nem 50 anos para a construção da arca. Mas Juraci, como é que você está falando uma coisa dessa? Irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ensinando. Porque quando você ensina para alguém, alguém está ensinando aquilo que você ensinou, você corre o risco de pagar um preço muito alto diante de Deus. Jesus vai voltar e Ele não te deixará impune. Se você não sabe, você não ensine. Se você não sabe, você não ensine. A Bíblia mostra claramente, que o Noé, a Bíblia mostra claramente que Noé não passou. Quando você começa a fazer algumas contas, você vai descobrir que Noé não passou nem sequer 50 anos na construção daquela arca. Nem 50 anos. Por que Noé não passou 50 anos na construção daquela arca? Porque a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, vamos ver o que diz. Quantos anos tinha Noé quando Deus anunciou? Quantos anos tinha Noé quando Deus anunciou a construção da arca? A Bíblia mostra, irmãos, não isso, mas a Bíblia diz com todas as letras, que Deus, quando foi destruir a raça humana, quando Deus anuncia a Noé, quando Deus fala com Noé, quando nasce Sem, Cã e Jafé, quando nascer, quando você analisar, a Bíblia diz que a partir do ano 500 da vida de Noé, nasceu Sem, Cã e Jafé. A partir, leia, você que gosta de ensinar, que a Bíblia, que a arca passou 100 anos para ser construída. Pegue a sua Bíblia, leia no capítulo 5. Leia a sua Bíblia no capítulo 5 do livro do Gênesis, e o versículo 32. 5 e 32 do livro do Gênesis, que está escrito assim: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Ora que Noé era de 500 anos, já tinha 500 anos, quando Deus anuncia a construção da arca. Noé já era de 500 anos, quando Deus anuncia a construção da arca. E a Bíblia mostra
que quando Deus anunciou, quando a construção da arca, não, quando nasceu sem cães de Jafé, Noé já tinha 500 anos. A partir daí foi, né, que essas crianças nasceram, cresceram, já estavam casados quando Deus anuncia a arca, a história da arca. Observe, aí agora no capítulo 6, você leu Gênesis capítulo 5, versículo 32. Gênesis capítulo 6 e versículo 4, está escrito assim, Gênesis 6 e capítulo 4, está escrito assim: e havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens deram o filho, etc. Aí vem falando de toda a degeneração da raça humana, E quando Deus anuncia a construção da arca, a Bíblia mostra que os filhos de Noé já eram casados. Ora, se os filhos de Noé nasceram a partir do ano 500, e esses filhos, quando Deus vem anunciar a construção da arca, esses filhos já estavam homens adultos e casados. E o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Quantos anos passaram construindo a arca? Então, irmão, o ensinamento errado leva um povo a ensinar errado e é um efeito em cadeia. Quando não tiver certeza, um certo amigo meu fez uma pergunta uma vez de João Pessoa, um grande professor, pastor Gilvan, escola bíblica, e ele perguntou: pastor Gilvan, o que é que eu preciso para ser um bom professor bíblico? E ele disse: tenha segurança naquilo que você está ensinando. E eu pergunto, você que ensina que Noé passou 120 anos construindo a arca, qual foi o subsídio teológico que você encontrou? Tome cuidado com aquilo que estamos ensinando. Tome cuidado com aquilo que nós estamos direcionando o povo, pois você é um multiplicador de opinião. E aquilo que você diz, as pessoas saem ensinando lá fora. Tome mais cuidado com aquilo que você vai falar, tenha certeza absoluta. Conheça todo o contexto histórico do estudo que você está dando. E se uma pessoa, por acaso, fizer uma pergunta que você não tem a resposta naquele momento, tenha a humildade de dizer para ela: eu vou ficar te devendo essa, mas me procure depois, dê seu telefone. Mas tente responder. Lembre-se, o escritor Zabel diz assim: ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e a minha alma não tem prazer. Ou, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus nos chamou para avançar, mas ensinando a verdade, ensinando a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus não precisa de arrudeio, a palavra de Deus não precisa que ninguém enfeite a palavra de Deus. Pregue tão somente a palavra de Deus como ela é, e pode ter certeza absoluta que o resultado vem de Deus. Jesus só se responsabiliza pela sua palavra. Aquilo que você acrescenta à palavra, o que tira da palavra, é você que vai prestar conta um dia. Boa tarde.